amado Senhor Jesus Cristo, com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na gloriosa palavra do Senhor, aquela que é luz para os nossos caminhos. E nesta oportunidade gostaria de trazer para nós um assunto que fala que nós somos forasteiros nesta terra, somos estrangeiros. E por vezes a palavra do Senhor nos fala que nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós temos isso bem definido nas nossas vidas, isso faz toda a diferença da forma que nós vemos a nossa vida, aquilo que nos rodeia. O texto que nós trazemos como pano de fundo para essa meditação, ele está aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 13 ao 16, e diz assim a palavra de Deus: Todos estes viveram pela fé, morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por este motivo, Deus não se constrange de ser reconhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Deus tem preparado para nós algo maravilhoso, a pátria celestial, e é de lá que nós viemos, e é para lá que um dia nós retornaremos. A nossa pátria celestial é o que nós ansiamos, é o que dá esperança para caminharmos nesta terra. Grandes bênçãos, Deus diz assim a palavra, que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, é o que Deus tem preparado para nós. Tire um momento para meditar nesta mensagem e também aproveita e deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, aquela que é luz para o caminho das nossas vidas. Deus nos abençoe, fique conosco, tire uns minutos para Deus falar ao seu coração. O texto que nós lemos aqui, ele fala sobre a galeria dos heróis da fé. As primeiras palavras que nós lemos aqui fala que estes ansiavam por uma pátria, e apesar de terem tido uma vida de fé, uma vida dedicada a Deus, eles não conseguiram ver. Entretanto, eles lutaram por um ideal, eles lutaram que pela fé eles acreditavam, porque eles estavam lutando por algo que era real, que era a pátria celestial. E a Bíblia, ela nos fala disso. Somos forasteiros nesta terra, somos estrangeiros, estamos longe da nossa morada eterna. E quando nós falamos de forasteiro, fala daquele que mora em um lugar que ele não pertence àquele lugar. E isso traz inúmeras implicações. Você ser estrangeiro em um país, você está longe dos seus familiares, você muitas vezes tem uma grande responsabilidade de ter uma vida correta, de uma vida digna, para demonstrar para aqueles que moram aqueles que são natos naquele país, que as pessoas que residem na tua pátria são pessoas de bem, são pessoas ordeiras. A palavra diz que os heróis da fé, Abraão,
Isaac, cita Noé, cita Enoque, que foi imputado por justiça o seu procedimento, porque ele andou com Deus e Deus o levou para si, o arrebatou. Abraão, ele sai do meio da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E pela fé ele se coloca num caminho, um caminho que Deus tinha programado para ele e para a sua família. A pátria dele não era realmente aonde ele estava morando, mas para onde Deus iria levar ele e a sua família. Dessa forma, meus irmãos, é que Deus ele fala conosco. E eu gostaria de trazer para a sua meditação isso. A nossa pátria não é aqui. E como nós falamos as palavras preliminares, isso faz toda a diferença de como nós vamos viver a nossa vida. Porque não nos apegamos às coisas desta vida, a fugacidade da nossa vida. Tem pessoas que vivem muito, outras mais ou menos, outras pouco. E quando isso faz parte da nossa vida, nós temos uma caminhada firme na presença de Deus. Isso fez uma grande diferença na galeria dos heróis da fé. A certeza de que a pátria dele não era em Ur dos Caldeus fez com que Abraão alçasse voos e caminhasse por caminhos que ele nunca iria caminhar em Ur dos Caldeus. Da mesma forma, Moisés foi criado em toda sorte das ciências do Egito, mas no seu coração ele sabia que o Egito não era a sua pátria. Ele sabia que existia uma pátria que ele pertencia, e era essa pátria que ele ansiava, e é por essa pátria que ele lutou. Ele caminhou no deserto, ele foi em lugares longínquos, ele ultrapassou barreiras, ele caminhou diante do povo de Deus em perigos, no deserto, um caminho dificílimo. É por isso que também Abel, ao dar o sacrifício daquilo que provinha e estava no projeto de Deus, lhe foi imputado por justiça e Deus aceitou o seu sacrifício. E é isso que Deus ele tem para nós, a igreja do Senhor, a igreja dos últimos dias. Vivemos dias proféticos, vivemos dias em que a fé de muitos tem se esfriado, mas Deus ele conta com heróis, servos e servas que eles têm certeza de que a pátria celestial nos aguarda. A palavra do Senhor nos diz aqui, no mesmo capítulo 11, os versículos 35, a parte B, até o 38, que diz assim: uns foram martirizados sobre os heróis da fé, uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição mais ainda excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, e outros foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados e mortos a fio de espada, e andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas as quais o mundo não foi digno. Testemunho forte que Deus deixa registrado na Bíblia sobre estes homens, homens de fé, homens que não negociaram a sua fé, que não negociaram aquilo que eles tinham de mais precioso. Nos traz à memória a vida de Nabote, que não vendeu, não trocou, não negociou a sua vinha com Acabe de forma nenhuma, mesmo pagando com a sua vida, não negociou,
porque ele sabia que o prêmio dele era um prêmio maravilhoso. Da mesma forma, João Batista, com todos os direitos advindos de uma família sacerdotal, ele abre mão dos palácios para andar no deserto, vestir uma pele de camelo, alimentar-se de mel silvestre, de gafanhoto, mas porque ele sabia e ele tinha fé de que a pátria dele não era deste mundo, então ele não se apegaria às coisas deste mundo, mas antes ele seria um grande embaixador da sua pátria celestial. Pregou a palavra, pregou o arrependimento, pregou que a vinda do Messias estava próxima, que o Messias estaria no meio deles. Pagou também com a sua própria vida, foi decapitado. E tantos outros que Deus, Paulo, mesmo preso, ele continua. Roma tentava prender Paulo, mas ele continuava escrevendo as cartas, mandando discípulos, e por onde o testemunho de Paulo ia, as pessoas sabiam que ele pertencia à pátria celestial, e a obra de Deus foi estabelecida em muitos lugares. E a minha pergunta fica, não só para vocês, mas para mim também: qual é o legado que nós temos deixado? Qual o legado que Deus tem nos permitido deixar com uma igreja desta última hora, uma igreja que se esfria, ou uma igreja que está fervorosa, uma igreja que tem certeza de que há um Deus no controle de todas as coisas? Deus tem coisas maravilhosas para realizar na nossa vida, meus irmãos. Não é momento de deixar a nossa fé se enfraquecer. É momento de nós estarmos firmes, conscientes de que os dias que vivemos são dias difíceis, dias trabalhosos, mas que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. A palavra diz assim, a segunda carta aos Coríntios, Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, fala assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Paulo estava querendo mostrar ao povo em Corinto que eles tinham uma missão de anunciar a pátria celestial, de serem representantes, porque embaixador é isso, é ser representante de uma pátria em um lugar distante, em uma terra estrangeira. E isso traz responsabilidades, porque o embaixador, ele é o representante de uma nação, com todos os poderes que lhe são designados. E Deus, ele revestiu a igreja com o seu poder, com o derramamento do Espírito Santo, para sermos embaixadores, com todos os direitos que nós temos de pertencer à igreja de Cristo. Entretanto, ser embaixador também goza de privilégios. Sendo embaixador da pátria celestial, você tem privilégios. E o grande privilégio que nós temos é de sermos chamados filhos de Deus, de ter o nosso Deus como nosso Pai celestial, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, um Pai que a cada dia Ele tem nos incluído nos seus planos. O privilégio de ter Deus, nosso amigo, Jesus, nosso irmão primogênito, ao Pai da eternidade que desceu e habitou entre nós e de uma forma maravilhosa nos amou, derramou a sua graça e tem a cada dia nos dado a vitória em todas as coisas. Você tem um grande privilégio de fazer parte
do corpo de Cristo, a igreja dos salvos, dos lavados e remidos no sangue de Jesus. Que este privilégio nós possamos usar com toda a responsabilidade que também a ela é inerente. Para ser um embaixador exige uma qualificação, e a qualificação é receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, valorizar o sacrifício de Jesus. E assim, meus irmãos, que a cada dia nós possamos ter essa certeza de que nós não pertencemos a este mundo, que nós somos forasteiros neste mundo, de que nós somos embaixadores da pátria celestial. A nossa pátria, o nosso lugar de morada já está preparado. Deus já tem tudo preparado para nós. Aguardamos o breve dia da volta do Senhor e que assim possamos manter a nossa fé firme, a nossa fé inabalável, na certeza de que, como os heróis da fé aguardavam e caminhavam e venciam as batalhas, nós possamos vencer as nossas batalhas e ir além. Que Deus possa te fortalecer, possa nos fortalecer, porque este é o momento de estarmos firmes na presença do Senhor. Deus te abençoe, que Deus possa prosperar os seus caminhos possam ser caminhos de luz, firmes, e que assim a bênção e a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a santa e eterna consolação do Espírito Santo seja sobre todos que estão ouvindo esta palavra. Deus lhes abençoe, Deus abençoe sua família, que nada venha faltar na sua casa, e que, se você precisar, Deus possa abrir portas de emprego, mas sobretudo que o nosso grande prêmio está guardado nos nossos corações, que é a salvação em Cristo, que é o privilégio de sermos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, forasteiros da grande pátria que nós pertencemos, que é a pátria celestial. Deus te abençoe. A paz do Senhor.